Boa noite, meus irmãos. É sempre muito bom, é sempre muito proveitoso e agradável quando nós estamos todos aqui reunidos. Eu sempre falo que as palestras é um momento em que a gente se permite, de certa forma, discutir, debater ideias, trazer pontos de vistas, trazer possibilidades diferentes e que ela também nos faz um convite. As diferentes palestras nos convidam a fazer uma viagem diferente, uma viagem para dentro de nós, uma viagem em que nos propomos nos conhecer um pouco melhor, nos descobrirmos quais são as nossas qualidades, os nossos potenciais, quais são os nossos talentos, mas também é importante nós conhecermos quais são os nossos limites. Quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas falhas e o que ainda necessitamos melhorar. E a partir dessa viagem é como se nós ganhássemos força, bom ânimo e disposição para trabalhar, para nos educarmos, para nos aprimorarmos. Mas, nem apresentei. Para quem não me conhece, meu nome é Lívia. Sejam muito bem-vindos ao nosso grupo, ao Aprendizes da Fraternidade. Pois todos nós estamos neste caminho, no caminho do aprendizado constante, do amor, do aprendizado, do bem ao próximo, de exercitar o bem, de exercitar a caridade, a benevolência, a misericórdia e a compaixão, assim como o Mestre nos ensinou. E para que possamos nos preparar para este momento, não há forma melhor do que nos permitir acerenar o nosso coração, elevar o nosso coração e o nosso pensamento ao nosso Pai maior, ao Pai celestial, aquele a quem descobrimos que nos ama, que é misericordioso, que nos acolhe, que nos aconselha e que nos estimula. E Ele permite a nós compartilharmos com Ele das nossas dificuldades, dos nossos desafios e também da nossa coragem, da nossa vontade e dos nossos desejos, dos nossos propósitos para o futuro, para o amanhã e para a eternidade. E Ele nos enche, nos ergue, nos enche de bom ânimo, nos enche de disposição, nos enche de fortaleza para nós sermos os protagonistas de nossa história. Inspirados na sua vontade, nós escrevermos o nosso destino, escolhermos o nosso caminho, fazer o nosso plantio. Nós aqui, Senhor, nos reunimos todos, inspirados no bem maior, inspirados no Evangelho redivivo, e só podemos lhe agradecer, rogar-lhe graça, Senhor, pela oportunidade que nos concede de sermos livres, de podermos amar, de podermos aprender, de podermos escolher, de podermos estar aqui juntos, Senhor, crescendo juntos, aprendendo em conjunto, fortalecendo os nossos laços,
como irmãos que todos somos, filhos de um mesmo Pai. Ilumina, Senhor, a nossa jornada. Ilumina, Senhor, o nosso destino. E nós, pelo nosso falar, pelo nosso pensar e por o nosso agir, manteremos a fidelidade. A fidelidade a Ti, Senhor, a Tua seara, ao Teu trabalho. E que assim, envolvido por estas energias balsâmicas, renovadoras, benéficas, só podemos então, unidos neste sentimento em conjunto, neste sentimento comum, realizar a prece que o Mestre Jesus nos ensinou para darmos início a esta palestra. Assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Bom, meus irmãos, o tema da palestra de hoje é o imperativo da ação. Podemos também chamar do valor da necessidade da ação. Mas sendo sincero com vocês, enquanto eu elaborava esta palestra, percebi que ela funciona quase como uma continuação da anterior, em que debatemos um pouco sobre uma das passagens mais curiosas do Evangelho. Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. E quem busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E como dissemos há algumas semanas atrás, esta passagem ilustra claramente uma das propostas do Evangelho para todos nós. Uma proposta propositiva, operante, que nos convida a agir, a nos mobilizar, a nos transformar. Ou seja, reforça a nossa posição como protagonistas da nossa história. Não basta, então, somente o ato de pedir, de rogar. É necessário o esforço individual. Temos que fazer a nossa parte. Já nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo que nós, em nossa essência divina, não somos criados para permanecer em repouso, mas para dinamizar nossas potências no trabalho, no exercício da caridade, sendo agentes e transformadores do meio em que vivemos. Devemos, de tal forma, inspirados na vontade divina, aurir as forças que estão dentro de nós, se valer destas forças, levar adiante nossas razões e produzir oportunidade, movimento, mudança e transformação. Desta forma não haverá dificuldade, desafio ou montanha que não possa ser removido ante ao empenho de uma vontade inabalável, aliada a uma fé viva e operante. E esta posição clara do Evangelho nos faz refletir, especificamente sobre nós.
Nós, enquanto indivíduos, enquanto espíritos em evolução, certamente. Mas nos faz refletir de outra forma também. Nós, enquanto discípulos do Cristo, nos faz refletir sobre a nossa identidade como cristãos. Nos faz questionar o que de fato significa ser um verdadeiro cristão. Pois o que o Cristo espera de nós quando assumimos a bandeira do Evangelho? Qual deve ser, melhor dizendo, a nossa identidade enquanto adeptos desta mesma doutrina? Uma vez, meus irmãos, que o propósito primordial do Espiritismo é a reafirmação, é o reavivar da doutrina cristã. Nós, enquanto espíritas, também somos cristãos. E uma instrutora minha, antigamente, costumava dizer que a chama da Boa Nova, do Evangelho redivivo, somente perdura e se espalha por todo o mundo, até os dias de hoje, há mais de 2000 anos depois de Cristo, por conta de corações que se esforçam para mantê-la acesa, para alimentá-la. Que no final, quem são esses corações? Somos nós, os também chamados cristãos. Mas será que somente se afirmar como cristão, se revestir das palavras do Cristo, dominar o estudo da mensagem cristã, frequentar regularmente as palestras ou os cultos religiosos, será o suficiente para manter esta chama acesa, para manter a essência dessa doutrina? E sabem que, inclusive, os próprios apóstolos já se defrontaram com este questionamento? Conta-nos o livro Jesus no Lar, psicografado por nosso irmão Chico Xavier, que certa vez os apóstolos estavam reunidos, discutindo acaloradamente sobre as necessidades de preparação para o reino divino, para o reino de Deus. Felipe, de forma austera, defendia o imperativo, a importância da meditação. Já Tiago, o mais velho, opinava pelo retiro espiritual. Os discípulos do movimento cristão, então, deviam se isolar num lugar inacessível ao pecado. Já João optava pela adoração constante, chegando ao ponto de sugerir o abandono de todas as atividades profissionais, do cotidiano, por parte de cada um, a fim de podermos assim dedicar a nossa vida a entoar hosanas, adorar ao Senhor, ao nosso Pai. Já Bartolomeu destacava a necessidade do jejum incessante, com a abstenção de todo e qualquer contato com as pessoas impuras. Depois de muita conversa, discussão, de falatório, em que cada apóstolo trouxe o seu ponto de vista sobre a postura a ser adotada por um servidor, por um discípulo do Cristo, Pedro, o apóstolo Pedro, pediu que o mestre pudesse dar a sua contribuição para esse debate tão importante. Foi então que o mestre o olhou compassivo e o questionou: Pedro, qual é o estado da água mais suscetível de ser contaminado, proliferando os miasmas, os agentes infecciosos? Sem dúvida, respondeu Pedro intrigado, é a água estagnada.
sem proveito. Sorridente, dirigiu-se assim a Tiago, filho de Alfeu, e indagou: Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? É o peixe morto, Senhor, respondeu o apóstolo. Dirigindo-se a Bartolomeu, proferiu o mestre: Qual é a terra que se enche das ervas, dos matagais danosos à plantação útil? O apóstolo pensou e esclareceu: Sem dúvidas, é a terra boa desprezada, negligenciada, porque o solo áspero e pedregoso é quase sempre estéril. O mestre, mostrando sincera satisfação, concentrou a sua atenção agora em Tadeu e perguntou: Tadeu, qual das vestes se converte em ninho da traça destruidora? É a túnica não usada. Endereçando expressivo gesto a Judas, interrogou: O que acontece, Judas, com o talento sepultado? Perde-se por inútil, Senhor. Logo após, assinalou o olhar a um dos filhos de Zebedeu e falou mais incisivo: Tiago, onde se abrigam as serpentes e os lobos? Mestre, nos lugares em ruína ou abandonados. E por fim recorreu a André e o questionou: André, qual é em verdade a função do fermento? Mestre, a missão do fermento é dar vida ao pão. Em seguida, satisfeito, pousou nos companheiros o olhar doce e penetrante e acrescentou bem-humorado: O tempo está repleto de adoradores. Contudo, a miséria, as privações e as dores rodeiam o mundo. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão da vida foge do olhar do faminto, e se o remédio distancia-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho que nos propomos realizar dentro da seara do Senhor? O reino divino guarda por ordem fundamental o imperativo, a necessidade da ação. Sigamos adiante e propaguemos a verdade salvadora através dos pensamentos, das palavras, das obras e das nossas próprias vidas. Sermos um testemunho vivo do Evangelho Redentor. O Criador criou a semente para produzir para o infinito. A cada dia desce do alto a claridade do sol para extinguir as trevas. Não é outro o ministério da Boa Nova: amar servindo, venerar o Pai acima de todas as coisas, servir amando e amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por estas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei, amar e instruir. E é por meio dessa pequena história que o Mestre demonstra e reforça a nossa identidade como cristão. Isto é, de que forma devemos ser conhecidos pelo mundo e demonstrar a nossa fidelidade ao Senhor. Os verdadeiros cristãos são dessa forma reconhecidos pelas suas obras. Como na seguinte frase pronunciada por Jesus: pelos frutos conhece-se a árvore. E quais frutos deve dar a árvore do cristianismo? Os frutos da vida, da esperança, da fé, do amor e da caridade.
O cristianismo, o qual fizeram e o conceberam há séculos atrás, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se para espalhar esses frutos. Bastará assim dizer sou cristão? Denominar-se como um homem de fé? Como um homem de bem? Se dizer adepto de determinada religião? Cristão, meus amigos, não é um rótulo, é uma construção, é uma vivência. De que adiantaria não aproveitar as máximas do Evangelho para melhorar-se? Apenas apreciá-las sem que nos toque o coração. Como nos diz o Evangelho, antes de tudo e sob condição expressa, temos de nos apresentar ao Senhor nosso Pai, vestidos da túnica nupcial. Isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Aquele que tem, pois, uma fé consolidada pela razão e inspirada no amor, não pode ser inoperante, mas sim vivenciar o bem e o amor ao próximo, no nosso pensamento e nas nossas ações. Em outras palavras, é necessário conhecer, refletir e vivenciar as lições imortais do Evangelho, tomando-o como um verdadeiro roteiro de ação, como um manual da vida e do viver. Tomemos o exemplo da maior referência que temos na Terra do que é ser um verdadeiro cristão. Quem? Jesus Cristo. Nas grandes lições do Mestre, em todas elas observaremos que sempre houve uma ação positiva que somos convocados a pôr em prática. Jesus, por isso, não ensinava somente por palavras, mas principalmente pelos exemplos. Agia positivamente, sempre com virtude, generosidade, humildade, indulgência, com a máxima caridade e amor, demonstrando em todos os momentos a aplicação da lei maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A nos dizer e exemplificar que a essência do verdadeiro cristianismo implica na constante disposição ao aprendizado e à ação. Por esta razão que ser cristão é mais do que acreditar em Deus e em nosso Senhor Jesus Cristo, mas fazer com que esta crença nos impulsione a grandes passos, a grandes atos de amor, caridade e benevolência. Ser cristão é praticar o bem e se esforçar para espalhar, para propagar a essência dessa doutrina por onde estivermos, por toda a parte. Na edição de 1995 da revista Espírita O Reformador, o Espírito Emmanuel nos esclarece que não bastará clamar Senhor, Senhor, para atravessarmos vitoriosamente as portas da iluminação espiritual para a vida eterna. O problema da redenção não está situado nos nossos lábios, mas, acima de tudo, em nosso coração e em nossos braços, que devemos mobilizar a serviço dos outros e em favor de nós mesmos. Apliquemos, pois, a ação permanente do bem e convictos de que a cada um será dado segundo as próprias obras, procuremos a nossa posição de servidores no abençoado campo do Espiritismo, que nos oferece sublimes recursos para a sementeira da nossa felicidade imortal. Portanto, meus amigos,
Se observarmos bem, em toda parte onde estivermos, o trabalho da seara nos aguarda. Contudo, temos adiado e muito a oportunidade de vivenciar, de nos educar, de nos transformar por meio do Evangelho redivivo. Por esta razão, além de observarmos atentamente os ensinamentos do Cristo, temos de transformá-los em ações definitivas, num trabalho em favor da implantação da Boa Nova na Terra, que é no que acreditamos. Se nós acreditamos que a mensagem do Salvador transforma, muda, se ela salva, se ela nos ergue, temos de ser testemunhos vivos desta mensagem. Temos que fazê-la ser um exemplo para os outros, espalhar os frutos do Evangelho. Esta é a nossa missão. Espalhar os frutos do Evangelho por meio das palavras, mas principalmente por meio das nossas ações. Por esta razão, meus irmãos, finalizando, como então podemos fazer? Como podemos então assumir esta missão? Como a gente pode começar? É uma dúvida. Nós queremos ser cristãos, nós queremos ser trabalhadores do Cristo, então qual é o primeiro passo a se fazer? E podem ter certeza, meus amigos, que se estamos decididamente interessados em buscar a evolução, o aprimoramento, podemos estar certos que a vida nos coloca nos lugares mais apropriados para trabalhar por estes objetivos. Pode ser no trabalho, em nossa atividade profissional, pode ser na rua, pode ser até mesmo em casa, com os nossos familiares. Se tivermos olhos de ver, se tivermos ouvidos de ouvir, conseguiremos identificar estas oportunidades de podermos ser cristãos, de podermos exercitar a mensagem do reino dos céus. Cresçamos então em bondade, entendimento e devoção para com o serviço, e que possamos nos mover, nos aperfeiçoar, imbuídos, carregando o espírito da caridade, do trabalho e do esforço. Assim, meus irmãos, em que agora nos encontramos envolvidos por estas palavras que nos servem de estímulo para despertarmos para o verdadeiro propósito de nossa vida enquanto espíritos imortais, enquanto tarefeiros da seara cristã. Nós nos vemos, Senhor, mais motivados, mais mobilizados para espalhar a sua mensagem. Uma mensagem que é pura e simplesmente de amor. Pois o Senhor já nos disse, o Mestre só nos disse, e só nos pediu que amássemos uns aos outros. E qual a melhor forma de espalharmos a mensagem do Mestre? Que não seja amando, que não seja exercitando o amor através da caridade, da tolerância, da benevolência e da compaixão. Fazermos de nós um instrumento da vontade do Pai, um instrumento de elevação, um instrumento, um mensageiro da paz,
um mensageiro da fé, um mensageiro da esperança, um mensageiro da caridade. Pois fora da caridade não há salvação. Obrigada, Senhor. Obrigada por estas oportunidades em que nos permite sermos teus trabalhadores. Obrigada pela oportunidade de podermos trabalhar em tua vinha, de irmos em busca, Senhor, das ovelhas perdidas, de conduzi-las, de auxiliá-las, de erguê-las para o Mestre, erguê-las para Deus. Senhor, louvado seja a Ti, que possamos aprender a compreender a Tua palavra, o Teu propósito, as Tuas leis, que possamos ser instrumentos dignos da Tua seara. E desta forma, para finalizar a esta palestra, a este momento de união fraterna e amiga, só podemos assim fazer a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja.